Nos anos 1970, no sertão do Piauí, havia uma fazenda chamada Riacho Seco, localizada nos arredores de uma pequena cidade chamada São Bartolomeu. A região era conhecida por sua seca implacável e por ser um lugar isolado, com poucas casas e uma população reduzida. Os moradores da cidade sempre evitavam passar perto da fazenda, e a razão disso era envolta em mistério e medo. Havia algo estranho e sombrio naquele lugar. A fazenda tinha sido abandonada há mais de 20 anos, desde que a família que a habitava desapareceu de forma misteriosa. João Gomes, o patriarca da família, era conhecido por sua ganância e crueldade. Segundo os mais antigos da cidade, João negociava com tudo que pudesse trazer lucro, inclusive com forças que ele não deveria ter mexido. Ele era visto frequentemente fazendo oferendas e rituais em uma parte da fazenda onde ninguém ousava ir. Diziam que ele tinha feito um pacto com algo do além para garantir que sua terra fosse sempre fértil, mesmo durante as piores secas. E, de fato, sua colheita sempre era próspera, enquanto todas as outras terras ao redor sofriam com a falta de água. Certo dia, durante uma seca particularmente severa, algo mudou. As colheitas da fazenda começaram a apodrecer do dia para a noite. Os animais adoeceram e João passou a ser visto cada vez menos. Os moradores começaram a ouvir sons estranhos vindo da fazenda ao anoitecer. Gritos, risadas distorcidas e um choro agonizante. Logo, a notícia de que João e sua família haviam desaparecido se espalhou. Quem teve coragem de visitar a fazenda encontrou a casa vazia, com marcas estranhas nas paredes, como se alguém ou algo tivesse arranhado com unhas afiadas. Desde então, a fazenda foi deixada para o tempo. Ninguém mais quis tomar posse dela, e quem ousava passar por lá relatava ver sombras se movendo entre as árvores secas, ouvir sussurros de vozes desconhecidas ou até sentir uma presença pesada, como se fosse observado de perto. Anos depois, em 1974, um grupo de jovens aventureiros vindos da capital teresina decidiu passar um fim de semana explorando o sertão e ouviram sobre a história da fazenda Riacho Seco. Sem acreditar nas histórias de assombração, eles resolveram passar uma noite lá para provar que tudo não passava de superstição local. Na primeira noite, as coisas foram relativamente tranquilas. Eles montaram suas barracas ao lado da casa abandonada e se divertiram contando histórias de terror em volta de uma fogueira. No entanto, por volta da meia-noite, tudo mudou. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar, como se até os grilos e o vento tivessem parado. Um dos jovens, Paulo, notou uma figura de longe no meio da escuridão entre as árvores. Ele pensou que era apenas uma sombra criada pela luz da fogueira, mas logo percebeu que a figura se movia na direção deles. As risadas cessaram quando todos começaram a ouvir um som de passos arrastados, vindo do mato. Ao se levantarem para ver o que era, uma risada baixa e grotesca ecoou ao redor do grupo. Eles apontaram suas lanternas para o escuro, mas não conseguiram ver nada além de árvores secas e o casarão sombrio atrás deles. De repente, um vento gelado soprou do nada, apagando a fogueira. As lanternas piscavam e falhavam, e no breu, alguém ou algo gritou. Não era uma voz humana, era um grito gutural, profundo, que fez o chão tremer. Os jovens apavorados correram em direção ao carro, mas, para o desespero deles, o motor não pegava. Foi então que viram. No meio da estrada de terra, havia uma figura alta, de aparência humanoide, mas completamente distorcida, como se estivesse parcialmente derretida. Sua pele parecia cinza, e seus olhos brilhavam em um tom vermelho intenso, como brasas. A criatura carregava um saco nas costas, do qual escorriam líquidos escuros e fétidos, e enquanto avançava em direção ao grupo, o som de choro infantil podia ser ouvido saindo do saco. Os jovens não esperaram mais. Saíram correndo pela estrada, deixando o carro e seus pertences para trás. 2 deles, Paulo e Renata, desapareceram naquela noite sem deixar rastros.
Os outros 3 foram encontrados ao amanhecer, vagando pela estrada em estado de choque, incapazes de falar sobre o que aconteceu. Depois de semanas, quando finalmente conseguiram relatar os acontecimentos, ninguém acreditou neles. A versão oficial foi de que Paulo e Renata se perderam no sertão. Até hoje, os moradores de São Bartolomeu dizem que nas noites de lua cheia, se você passar perto da fazenda Riacho Seco, poderá ver sombras altas andando pela casa e ouvir o som de passos arrastados e risadas grotescas. Alguns até dizem que, se você olhar com atenção, verá uma figura alta e disforme carregando um saco, como se estivesse sempre à procura de mais vítimas para seu ritual macabro. Os mais velhos aconselham: não se aventure em Riacho Seco. Nem toda assombração do sertão é apenas lenda.